Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Apesar do presidente Lula ter assumido seu terceiro mandato em 1º de janeiro de 2023, a gente pode dizer que o terceiro governo de Lula começa efetivamente hoje, dia 2 de fevereiro de 2023, com a posse de todos os 513 deputados e 81 senadores, além dos novos eleitos como presidentes das respectivas casas legislativas. O deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, reeleito como presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, reeleito como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Mas o que representa a eleição desses dois nomes para esse novo governo? Será que vamos ter mudanças? Como ficam as forças políticas entre os poderes da República? Antes da gente entrar nesse assunto bastante quente, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e, é lógico, de deixar o seu like e sempre o seu comentário. Tanto o deputado Arthur Lira quanto o senador Rodrigo Pacheco conseguiram ontem renovar seus mandatos como presidentes das casas legislativas por mais 2 anos. Vale a gente lembrar que ambos foram eleitos pela primeira vez como presidentes ainda no mandato de Jair Bolsonaro e ambos com o apoio do governo àquela época, o que para muitos pode parecer algo estranho. Como será possível acender vela para dois santos? Acontece que na política, o jogo político, isso é plenamente possível, principalmente na eleição para presidir os poderes legislativos. A gente precisa lembrar que as eleições já acabaram e, teoricamente, deveria acabar também a rivalidade eleitoral e toda aquela polarização que a gente teve nas eleições gerais. A presidência da Câmara e do Senado são eleições interna corporis dessas casas, ou seja, os presidentes do Poder Legislativo desempenham não só suas funções políticas, mas também funções administrativas das casas. Portanto, como deputados e senadores eleitos, a função de presidente de ambas as casas deve ser para entender, discutir, facilitar o trânsito e discussão de projetos para ajudar os brasileiros e não mais de discutir se o melhor político ou presidente da República é o A ou B. O Congresso Nacional deve ter seu papel de independência para discutir temas e projetos de ajuda ao país e não ao presidente da República de plantão. Nesse sentido, parece que o governo Lula pareceu apostar na manutenção desses dois nomes e não apostar numa renovação total. Nesse sentido, em seus discursos de posse, ambos defenderam a independência das casas, respeito à divisão de poderes e respeito à democracia. Mas a eleição de Lira e Pacheco, para mim, tem sinais bastante diferentes. O deputado Arthur Lira foi eleito com um número recorde de votos na história, com 464 votos, uma vitória esmagadora. Isso significa dizer que Lira teve o apoio de deputados do PL ao PT, numa frente muito ampla que vai muito além de uma questão ideológica. Arthur Lira possui uma bancada fiel em razão da sua habilidade de administrar a Câmara e atender aos anseios dos deputados. Lira conseguiu no seu último mandato aprovar o famoso orçamento secreto, que ele mesmo chama de municipalista. Sem entrar no mérito se isso é bom ou ruim, o fato é que Lira tirou o orçamento do governo federal e colocou na mão dos deputados para atender às suas bases. Além disso, Lira tem uma postura de conciliador dentro da Câmara, sempre ouvindo e atendendo aos pedidos de todos os deputados, desde a escolha de gabinete até o aumento de salários do parlamentar e dos auxílios pagos para os gabinetes. Arthur Lira, sem dúvida, é um político profissional que conseguiu reunir no seu mandato uma base em torno de si muito forte. A gente pode dizer que Lira foi eleito pelos seus próprios méritos, com apoio do governo, sim, mas com uma base sólida em razão da sua postura como presidente da Câmara dos Deputados. Lira mostrou sua força e acho que o governo pode ter conquistado um aliado no curto prazo, mas um aliado que vai olhar primeiro os interesses dele próprio e dos deputados e depois os interesses do governo, do Poder Executivo. Se esses interesses forem convergentes, ótimo, mas se forem divergentes, o governo vai ter muito trabalho em aprovar seus projetos. Do outro lado, a gente tem a eleição de Pacheco. Diferente da Câmara, a eleição do Senado foi mais apertada. Pacheco, que no início do processo tinha sua eleição como garantida, foi sentindo um certo frio na barriga, vendo a candidatura do senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, crescer nos últimos dias.
O que poderia ser uma vitória fácil se tornou uma vitória mais apertada, de 49 votos contra 32, mostrando que o Senado Federal tem sim uma oposição muito forte. A vitória de Pacheco precisou de muita articulação política dentro do governo, atuando forte nos últimos minutos, abrindo espaço do governo federal para virar votos dos senadores com indicação de cargos e mais espaço no Poder Executivo. A grande verdade é que, apesar dessa oposição forte, a eleição de Pacheco colocou a presidência do Senado mais dependente do Poder Executivo. Rodrigo Pacheco é um político experiente, mas venceu as eleições com uma pedra no seu sapato. E essa pedra se chama o senador e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa aliança foi muito questionada, principalmente pela manutenção de Alcolumbre como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Essa comissão é a comissão mais importante do Senado Federal e na presidência de Alcolumbre, no último mandato, ela foi apequenada. Para se ter uma ideia, durante todo o ano de 22, a comissão se reuniu somente 6 vezes para discutir os projetos do Senado. Isso significa dizer que os projetos eram jogados direto no plenário para votação, sem a devida maturação das matérias pelos senadores. Vamos ver como o presidente Rodrigo Pacheco vai lidar com essa questão no seu novo mandato. Outro ponto importante é a relação entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Pela nossa Constituição, o Senado tem o papel de fiscalizador do STF e a eleição de Pacheco contou com uma atuação forte do fiscalizado sobre o fiscalizador, com o ministro do Supremo ligando e pedindo explicitamente votos para Pacheco de outros senadores, o que, na minha opinião, está totalmente errado. Os poderes da República devem trabalhar juntos, sim, mas nunca interferindo ou atuando ativamente dentro do outro poder. E essa foi uma das pautas importantes defendidas pelo senador Rogério Marinho, de um Senado mais forte e mais independente, para a manutenção da harmonia entre os poderes. E vale a gente destacar que a harmonia é a palavra e não interferência. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão ter desafios importantes: lutar pela manutenção da democracia, equacionar e conseguir consenso entre agentes políticos de ideologias distintas, avançar com projetos importantes para o nosso país e buscar uma menor judicialização da política. O governo começou hoje. Parabéns e boa sorte e um excelente trabalho para todos os deputados e senadores que tomaram posse, em especial ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, pela eleição como líderes dessas nossas casas legislativas. O Brasil conta com o trabalho de vocês. Valeu e até o nosso próximo vídeo.